Nós tomamos milhares de decisões por dia, e uma decisão errada pode ser um grande problema na nossa carreira como líderes executivos e empresários. Seria interessante para você saber como tomar melhores decisões e evitar armadilhas, como os casos de viés da confirmação, falácia do custo naufragado? Então fica ligado aqui. Meu nome é Carlos Oi, sou coach executivo global sênior, membro da Forbes Coaches Council e Business Advisor. E aqui eu sou o host do podcast Líder de Elite. É um prazer enorme compartilhar com você esse bate-papo que eu tive com um grande amigo, Fernando Barrichello, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, verdadeiro gênio, autor deste livro, Estratégias de Decisão. Você definitivamente não quer ficar de fora se você quer aprender a tomar melhores decisões, evitando armadilhas. O Fernando é consultor estratégico em Listening Skills para capacitar profissionais a fim de aumentar o impacto organizacional. Tem mais de 30 anos como conselheiro de administração da Tecvan e consultivo no Banco Central. Formado em Engenharia Elétrica pela Poli USP, pós-graduação em Administração na Getúlio Vargas e MBA em Carnegie Mellon University, uma das universidades mais renovadas no mundo. Atualmente é doutorando na Getúlio Vargas nos temas de tomada de decisão e pensamento crítico. É escritor do livro Estratégia de Decisão, usando a teoria dos jogos, e uma série de artigos sobre vida corporativa. O novo livro já está em produção. Se liga aqui e depois me conta o que você achou. A diferença dos verbos pensar e raciocinar. Pensar é um movimento até biológico e até involuntário. Você sonha, você tem devaneio, você às vezes é invadido por pensamento. Quando você fala, estou pensando, é porque algumas coisas vieram, você às vezes não controla e etc. Então, o pensar é mais livre, é livre associação, etc. O raciocínio é aquele pensamento deliberado. Falam, né? Sou um raciocinador porque eu acho que não se tocaram. É bonito ser um filósofo, pensador e etc. Quero ver você raciocinar. Cara, que legal que deu certo a gente fazer esse super bate-papo. Estou muito contente com isso. Isso é muito legal, muito legal. Meu nome é Carlos Oi, sou host do podcast Líder de Elite e eu tenho certeza que você não está aqui para me ver, você está aqui para ver o nosso convidado de honra. É sempre muito legal trazer pessoas de alta qualidade, de estratégia, liderança de classe mundial, liderança de elite. Para que a gente não confunda os conceitos aqui. Liderança de elite não é a liderança das elites, também não é a liderança para as elites, não são pessoas que nasceram líderes, né, em berço de ouro. Pelo contrário, né, quando a gente pensa em tropa de elite, aquela galera que ralou pra caramba para poder estar lá. Atletas de elite, atletas olímpicos, suaram a camisa, sangue, suor e lágrimas para chegar aqui. E hoje não é diferente, né? Se a gente vai ver o histórico tudo do Fernando, é muito legal saber que não aconteceu por acaso dele estar aqui. Então, sem mais delongas, como é de costume, Fernando, meu coração sente alegria que deu certo a gente conversar. Nessa vida corrida, né? Acertar as agendas, patati e patacá, mas que bom que deu certo. E como é de costume, super boas-vindas aqui à sua casa digital, no podcast Líder de Elite. E quem é o Fernando Barrichello, né? O Barrica, pelo próprio Fernando. Tá contigo, meu caro. Carlos, primeiro, obrigado pelo convite. É você que entrevista tanta gente interessante, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Obrigado. Tá? Ainda bem que deu certo essa agenda e vamos lá. Quem sou eu por mim mesmo? Eu poderia dizer que 3 coisas. Eu acho que eu sou um raciocinador, eu sou um engenheiro convicto e eu sou um aspirante a filósofo. Olha só. Inspiração explosiva, hein? Pois é, raciocinador eu explico daqui a pouco, quando eu falar sobre a diferença de pensar e raciocinar. Tá? Okay. Agora, eu convicto, porque é a minha formação. Adoro ciência, adoro entender os fenômenos e gosto muito do raciocínio científico, de encontrar verdade e etc. Mas eu sou aspirante filósofo pelo contraponto de que o importante é fazer muitas perguntas e nada é muito certo, tudo se pode ser questionado. A ciência e a filosofia são muito irmãs, então adoro esse mundo do pensar e de encontrar certezas e incertezas. Bacana, hein? Olha, nossa, começou quente o negócio. Pô, você já levantou a bola. Qual é a diferença, então, entre ser um... A diferença dos verbos pensar e raciocinar. Pensar é um movimento até biológico e até involuntário. Você sonha, você tem devaneio, você às vezes é invadido por pensamentos. Quando você fala, estou pensando, é porque algumas coisas vieram, você às vezes não controla e etc. Então, o pensar é mais livre, é livre associações, etc. O raciocínio é aquele pensamento
deliberado. Falam, né? Sou um raciocinador, porque eu acho que não se tocaram. É bonito ser um filósofo, pensador e etc. Quero ver você raciocinar mais sofisticado. A pegada é outra, né? A Pegado, pegada é é. outra. Então, meu cara, eu preciso te falar isso. Você sabe, a gente se conhece há algum tempo, sou admirador do seu trabalho. Fiquei sabendo que você tinha um livro, eu falei, cara, tem que ler, tá aqui, deu uma esmiuçada. Queria garantir que estava completamente lido antes, né, do bate-papo. E eu acompanho muito o seu trabalho no LinkedIn. Você é um cara que escreve e você gera reflexões assim únicas. E realmente eu vejo essa questão de raciocínio e essa questão de pensador, e claro, de engenharia, testes de IA que você faz. A gente se conheceu dentro do ambiente, assim, de fato privilegiado, né? Board Academy não é para. Não é acessível a todos, a gente sabe disso. Então é realmente um privilégio a gente poder ter se conhecido lá e ver admirando o seu trabalho. E eu já conhecia a teoria de jogos na época da minha faculdade, também sou formado em engenharia. Na minha pós, também cheguei a dar uma pincelada nisso. Mas você trouxe uma visão, e eu te dei esse feedback, coloquei até você conseguiu simplificar algo que normalmente fica muito complexo, fica muito difícil. E você traz exemplos práticos de como você trabalha isso. Então, assim, para quem está, né, chegando agora, ou que quer saber um pouco mais, o que te motivou a escrever esse livro? Porque dentro dessa temática de hoje, né, eu adorei o tema, né? Reasoning Skills para tomada de decisão, o que gera, com certeza, um impacto não só na vida pessoal, na vida profissional, nas organizações, mas eu sei que isso é grande parte do seu trabalho. Então, você falar um pouquinho, como é que surgiu a ideia desse livro, do que se trata esse livro, talvez até dar uma pincelada sobre teoria de jogos. Tá, o livro chama Estratégias de Decisão, que é o uso da teoria dos jogos nas suas decisões do dia a dia, etc. Eu fiquei muito apaixonado pela teoria dos jogos quando eu comecei a estudar isso há 20, 30 anos atrás. No meu MBA nos Estados Unidos, eu estudei muito sobre isso, tinha disciplinas disso, eu fui assistente de professor disso. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, vou estudar de forma independente. Eu acho que eu comprei 130 livros de teoria dos jogos na Amazon. Oh! Dos mais complexos aos mais básicos. E eu comecei a fazer um blog, na época, de como traduzir isso para o leigo. Porque é muito matemático, é muito sofisticado. John Nash, que é o meu ídolo, podemos falar daqui a pouco, escreveu teorias e ganhou o próprio Nobel disto e vários outros, Altman, etc. E eu comecei a ver como usar esse meu raciocínio para ser um simplificador também, né? Então, essa eu acho que é a minha pegada no LinkedIn, nos meus livros, trazer coisas complexas para uma coisa mais acessível. Resumindo aqui para quem está assistindo, teoria dos jogos estuda as decisões estratégicas, que é basicamente toda decisão quando você faz, onde o resultado depende de um outro. Eu acho que é bom explicar uma coisa. Existem 3 tipos de decisões. A decisão simples de preferências, decisão sobre incerteza e a decisão estratégica. A decisão simples sobre a certeza é quando você vai comprar um carro, um apartamento, uma roupa. É você com a roupa, é você com você mesmo. Pode ser complicado, pode ter muitas variáveis, preço, cor do carro, etc. Mas é isso. Você até pode fazer um Excel. A incerteza é quando tem algum risco. Você coloca uma probabilidade, 10%, 50%, vai chover hoje, não vai, etc. Não me interessam essas duas. O que me interessa na teoria dos jogos é a decisão estratégica. E aí volta a entender o que significa a palavra estratégica nesse contexto. É quando o resultado da sua decisão depende da resposta do outro. E sabe o exemplo, o jogo mais estratégico que tem e a gente não percebe e a gente joga como criança? Bom, você leu o livro. É o paro ímpar. Porque a gente fala muito do xadrez. Xadrez é um jogo estratégico. Porque você tem que olhar 5 vezes na frente. A teoria do jogo fala de olhar 5 vezes para frente, olhar para trás, etc. Mas, para exemplificar, o paro ímpar é um jogo estratégico. Não adianta se você vai pôr paro ímpar. Depende do outro. Então, na hora de você fazer, você tem que raciocinar. Será que ele vai fazer paro ímpar ou não? Só que, neste caso, é muito por sorte. Mas ele exemplifica que o resultado depende da combinação. Então, agora vamos para um exemplo mais mercadológico. Todo mundo sabe, para mercados onde o produto é price sensitive, se você baixa o preço, aumenta. Isso mostra em microeconomia. Só que as pessoas param nisso e falam, olha, eu fiz minha curva de demanda, se eu baixo o preço, eu vou vender tantos a mais. Mas sabe, meu amigo, o que acontece na teoria dos jogos? Você vai abaixar o preço e ele vai abaixa junto. Guerra de preço.
E sabe o que acontece quando você vendia 10, vende a 9, sobe um pouco, e o seu companheiro, o seu concorrente abaixa para 9, ficou igual. Todo mundo perdeu, certo? Então, aí é o perde-perde. Bom para o consumidor, não vou entrar nessa história, mas no raciocínio estratégico é aquele que você pensa infinitas vezes. Se eu abaixar o preço, qual vai ser a reação dele? Se ele abaixar, opa, então melhor não abaixar. Ou seja, primeiro você faz a cadeia de raciocínio, todos os cenários de ação e reação, e depois toma a decisão. Ter os jogos é um planejamento estratégico de cenários, aonde você considera que o outro está pensando igual a você, porque ele também está pensando, se eu fizer isso, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, etc. e tal, né? Então, ter os jogos é isto. Tem uma modelagem matemática e etc. e tal, que não vem ao caso. E o que eu pus no livro? Anedotas, jogos, simulações, etc. E o pensamento estratégico, ele serve tanto para você competir como para cooperar, porque é ambos. Então, como é que você busca cooperação ou como você busca vencer o oponente, é parte disso, né? Então, tem um monte de histórias, regrinhas. Então, quem não conhece, ter os jogos Sensacional. Aliás, muito ontem bom. eu lembrei de você falando com um empresário, né? Eu faço consultoria empresarial, diretoria em empresas de médio porte, e a gente estava pensando numa situação no cenário em que existia uma oposição, né? Um opositor, uma outra pessoa que estava jogando do outro lado. E eu estava pensando realmente na teoria de jogos. O que a outra pessoa está pensando em fazer? E se a gente fizer, o que ela vai fazer? Não o que a gente quer fazer, o que a pessoa vai fazer? Ótimo. E é muito legal. Quando você embute essa mentalidade estratégica, de raciocínio estratégico, não de estratégia, porta, aquelas coisas assim. Sim, sim. De raciocínio estratégico, resolve muita coisa e até combate. Turma do contra ter os jogos diz que é muito racional, porque acha que o outro vai ser racional. Não, o outro não precisa ser racional, ele só precisa ser previsível. E se você sabe que ele é previsivelmente irracional, tá ótimo. Bom, isso é todo o livro, os livros do Ariely, né? Ariely, etc. Porque a pior oponente é aquele que varia, que não mostra padrão, que ele não é previsível. Porque se ele for previsivelmente emocional, tá ótimo. É melhor ter um chefe que é consistentemente emocional do que um chefe absolutamente errático. Isso você nunca sabe como agradar. Sabe como agradar, etc. Então é por essa linha que a teoria dos jogos vai. Você tem que entender o outro. O mecanismo de entender o outro, pela linguagem matemática teoria dos jogos original de John Nash, Steiner, Altman, etc., é no racionalidade. Mas eu trago uma nova perspectiva para esse livro, dizendo, só conheço o outro. E você conhecer o seu concorrente ajuda. Mas voltando ao que você falou nesse exercício na empresa, bom, a gente 30 anos de experiência, a gente participou de todos os planejamentos e orçamentos do ano, do board, etc. Eu não vi nenhuma situação onde no planejamento tem uma variável concorrente no cenário matemático, etc. Talvez numa campanha de marketing ou na venda, etc. Mas na hora de fazer o orçamento de venda, o planejamento, etc., é um otimismo tão grande que a gente fica imaginando, mas será, você acha que o concorrente não vai reagir? Não, vamos fazer isso, vai ser um estrondo. Aquela história, né? Vocês combinaram com os russos, né? Poxa, aliás, eu coloco isso no meu livro, né? Que Garrincha foi o cara mais estratégico e letrado, ele não tinha nem colégio, eu acho, que ele fala, mas o seu fiel, né? A história, né, original, é que ele, na Copa de 58, contra os russos, o técnico no vestiário disse, então vamos combinar isso. Um fala para o outro, o Didi passa para Zazá, Zazá passa para Zezé, e etc., que passa para Garrincha, que joga para o gol. Tá combinado? E aí o Garrincha pergunta, mas a gente não combinou com os concorrentes? A gente não combinou com o russo? Então, tem muito pouco. Genial. Essa é uma grande oportunidade. Difícil de aplicar matemática, evidente, porque é tudo muito incerteza. Mas ter cenários de probabilidade, cenários de como ele pode reagir, é importante. Porque senão você vai dizer que foi surpreendido. E a pior coisa para um executivo é dizer, desculpe, eu fui surpreendido. O concorrente fez isso.
Ser surpreendido em business significa que você não fez um bom planejamento de cenários e bom teoria dos jogos. Então, você pode ser surpreendido por outras coisas. Mas eu acho que não deveria ser um vocabulário de um CEO. Fala um pouquinho para a gente, Fernando, sobre o dilema dos prisioneiros. Como se fosse hoje, o dia que eu aprendi sobre esse negócio. Na época eu estava prestando vestibular, isso foi em 91, e eu lia já, exame, né? Precisava estar se atualizando por causa das notícias. Eu lembro que tinha um quadro em que às vezes a Veja fazia aquelas coisas falando sobre o dilema dos prisioneiros. E é claro que depois que você para de usar, você não pensa mais nisso, né? Se você for outro, o que você vai fazer? Combina com isso que o outro vai combinar. Mas isso é uma das coisas que aparece muito como exemplo sobre teoria de jogos, né? Que às vezes intuitivamente o que parece que é a coisa certa a fazer não é a coisa certa a fazer. Né? Como é que é esse negócio? O dilema dos prisioneiros é o melhor exemplo dentro de teoria dos jogos, que está tanto no nosso cotidiano que a gente acho que talvez não prestou atenção, aonde a sua resposta intuitiva de fazer certo, no fim dá errado, e ela é um exemplo onde nós somos jogados para onde a melhor solução ela não é perfeita, e no fim você acaba optando por ela mesmo. A história é a seguinte: 2 suspeitos foram presos por ter cometido um crime. Como a polícia não sabia provar, porque não teve o flagrante, fez uma armadilha lógica, basicamente. Colocou cada um numa cela, incomunicáveis. Independentemente, sem saber que eles estavam sendo conversados pelo policial, ele falou a mesma coisa para cada um. Olha, a gente suspeita que você fez o crime junto com o seu parceiro. Vou te dar algumas opções. Se você confessar o crime e ele não, significa que a gente já tem prova suficiente e você sai livre e o cara pega 10 anos de prisão. Se você ficar quieto e ele te delatar, é você que vai levar 10. Então, você vai ter que pensar o que ele está fazendo. Se você ficar quieto e ele quieto, ok, vocês vão embora. Se ambos confessarem, a pena é de 5 anos para cada um. O difícil de falar verbalmente é que você tem que colocar numa matriz 2x2, onde mostra que a melhor solução intuitiva, o que é? Ficar quieto, porque você sai livre. Você pensa no melhor caso, né? Mas não é o caso de maior probabilidade. Depende do outro. E aí quando você olha na matriz e compara, se eu fizer isto, ele tem 2 opções. Se eu fizer isto, ele tem 2 opções. A resposta para delatar o outro é a melhor matematicamente. E aí ambos delatam. Ou seja, é muito difícil. É um experimento desenhado para você delatar, para você não conseguir o conluio. E eu vou falar em conluio daqui 5 segundos. Conluio de preço, por exemplo. Então, eles são forçados a não cooperar. Então, é um desenho feito para não cooperar. Mas quando você joga isto para uma guerra de preço, onde, por exemplo, 2 postos, eu coloco isso, 2 postos de gasolina um do lado do outro, onde é price sensitive, etc. Então o cara vê, tá barato, vou para cá, e etc. E ambos cobram 10. Se você cobra 9, você vai puxar. Mas aí você fala pro cara à noite, viu? Vamos combinar que é 10? Vamos. Só que na noite você joga para 9 e puxa. Mas ele com medo vai também fazer para 9. E aí todo mundo se prejudicou. Ou seja, é por isso que alguns acordos não são feitos por falta de confiança, porque o desenho do incentivo é feito para não ter a confiança. E aí que entra ter os jogos da parte matemática, da matriz e etc. Está um pouco abstrato, porque a gente está sem um número aqui, mas quando você generaliza, você tem que entender os desenhos dos incentivos e etc. Porque é isso que a teoria dos jogos diz. Você joga contra os incentivos. Se a matriz fosse outra, a resposta seria outra. E incentivo é tudo. É por isso que numa corporação ninguém se entende, que os incentivos são desalinhados. E eu cito que lembra da... Como é que chama? Lembrando do negócio da conta, o negócio de dividir a conta, cada um
separar a esse da conta. conta Cara, é aquilo é ótimo. genial. É ótimo, perfeito. Que é a teoria dos jogos com múltiplas pessoas. A teoria dos jogos é 2 por 2, matriz. Mas aí existe o dilema do prisioneiro expandido, que chama Guerra dos Comuns, que Isso, vem e todo mundo se ferra, né? das ovelhas, etc. Por isso que é difícil de manter lugar limpo, porque você acha que a sua balinha não vai sujar, mas no fim, se faz um, todo mundo faz, aquele efeito manada. Mas O Rider, né? voltando pro restaurante, esse exemplo é ótimo. É genial. É assim, você está em 10 pessoas, você quer gastar o menos possível. Todo mundo quer gastar o menos possível. Mas, na hora de escolher, você tem um prato de R$ 30 e o de R$ 60. O pratinho feito e um camarão. Daí você vê, sempre tem um sujeito que pede o camarão, né? Daí você olha para ele, ele pediu o camarão. Sabe por quê? Porque na hora de dividir, ele viu que todo mundo está pedindo o prato de 30, e como vai dividir por 10, aquele prato de 60 vai ser diluído. Sabe o que acontece? Quando eu percebo que vai diluir, o que eu faço? Eu também escolho o de 60. Todo mundo vai pegar o Aí camarão. todo mundo vai escolhendo de 60 no fim. Então, qual que é a solução para isso? Cada um paga a sua. A comanda única, a comanda individual. Isso. Porque, né? Ou todo mundo fazia a conta depois, etc. É. Mas isso tem que estar combinado e etc. Mas quando não está combinado, os incentivos te levam a jogar o papel no chão, porque só a sua bala não vai afetar. Daí, mas a minha também não, e etc. Roubar alguma coisinha, roubar a colherinha do restaurante, que mas aí todo mundo vai fazer o mesmo delito e etc. Então, quando você tem consciência do fenômeno do dilema dos prisioneiros, você percebe os dois antídotos de como incentivar a cooperação, dado que os incentivos são para competir. O primeiro é ter uma autoridade central, falar assim, acabou a bagunça, é assim que funciona. Quem desviar leva multa, quem fizer isso leva, etc. Então é um meio de ter uma comanda individual, etc., o governo, porque a sociedade não se autorregula. E isso foi a Lei Cidade Limpa, muito tempo atrás. Por que a prefeitura? Porque estava uma zona, uma bagunça. Porque você faz um letreiro na sua fachada de 2 por 2 e o seu vizinho faz enorme, quase invadindo o seu. E aí quando você vê que o dele está ofuscando o seu, o que você faz? Você aumenta. E aí quando você aumenta, o seu vizinho aumenta. E quando a gente percebeu, Centrão, a Teodoro Sampaio, aqueles grandes corredores estavam poluídos, cada um brigando. O que a prefeitura diz? Agora um logotipo tem que ser 2 por 2, 3 por 3, etc. A intervenção de um regulador é o antídoto para pessoas que não conseguem se colaborar automaticamente. Empresas deveriam fazer isto e não fazem, talvez porque não aprendam, e deixam as pessoas se batendo e etc. Depois, para que elas sejam unidas, o que elas fazem? Workshop num hotel, essa árvore, somos amigos, etc. Quando volta na segunda-feira, os incentivos continuam desalinhados. Um é cobrado para custo, o outro para receita, não conversa e etc. Ou seja, então, o ser humano é movido a incentivo a ter os jogos disso. Cara, é muito legal. O segundo jeito de competir, ele é mais perverso. É quando você percebe que o jogo é infinito. É quando você percebe que tem causa e consequência. Então é melhor cooperar, senão vai ter punição. Então as pessoas começam brigando nas empresas e etc. Depois ela vê que o cara faz uma retaliação, o outro faz uma retaliação. Melhor ficar quietinho, né? Melhor ficar quieto aqui. Aí parece que perverso. Parece que tá todo mundo. Ou seja, ameaçar a retaliar, ameaçar o troco, ou mesmo dar o troco, é um instrumento de chegar à cooperação. É meio engraçado dizer isso, mas tem um cara que ganhou o Nobel, ele disse que é bom que todo mundo tenha as armas, não como pessoa física, como exército, que toda nação tem os seus exércitos, tem as suas armas, etc. Por quê? Caso contrário, o cara vai te invadir. Ou seja, o equilíbrio bélico foi o mal necessário para acabar a barbárie dos tempos antigos, das tribos, etc. Daí acalma.
Mas é um pecado, não deveria ser. Se o ser humano... Seria bonito se a gente fosse bonzinho na raiz, né? Pensar sempre pelo bem maior. E tem um outro exemplo, um negócio de quando o incentivo é mal bolado. O tiro sai pela culatra. Eu não sei se foi na França ou Israel, a galera do negócio de se chegar mais tarde para buscar a criança, não, foi tem em que pagar Israel. um negócio. Foi em Toda Israel. essa história, cara, isso foi tão genial esse negócio. Foi em Israel. Em Israel, a creche estava incomodadíssima que era para buscar as crianças às 6 da tarde, né? Ou 5. E os pais atrasavam, porque saía do trabalho. E quanto mais atrasa, mais tinha que ficar o professor lá esperando para fechar a porta. E o que eles fizeram? Chamaram uma consultoria, né? A ideia é genial. A consultoria falou assim: vamos jogar incentivos. Geralmente economista faz isso, né? Vamos jogar incentivo? O que é o incentivo? Vamos multar. Mas quanto? Vamos multar $2 por hora. Tá bom. Sabe o que aconteceu? Aumentou assim, triplicou. Por quê? Os pais, eles não atrasavam porque queriam. Porque sempre tinha uma reunião no final do dia, o chefe chamava, etc. Tudo bem. E aí, quando eles descobriram que tinha multa, eles perceberam que a dor de cabeça acabou. É só pagar $2. No máximo $2 vezes 20 dias. Tá bem pago. Mais barato que a babá de falar pro chefe que tem que ir embora. Por quê? Eles perceberam que o incentivo econômico é um incentivo apenas. Existem incentivos morais, éticos, emocionais, certo? Então, Para modelar. Porque incentivo é a lei da manipulação do comportamento alheio. Se você quer manipular o comportamento alheio, você faz um incentivo. Quer que compre mais, abaixo, baixa. Quer não sei o quê, coloca uma campanha de marketing, etc. Incentivos existem vários. Naquele caso, o incentivo monetário acabou. Não tinha culpa. E aí, qual seria o melhor incentivo? Talvez multar $80 por atraso. Só que ia chegar uma rebelião, imagina, 80 é muito caro, etc. Então, onde que é o ponto, né? Então, tem hora que o melhor incentivo não é monetário e você tem que fazer outras formas. A lei dos incentivos faz parte da teoria dos jogos, porque você tem que fazer um incentivo pensando como ele vai reagir ao incentivo. Se ele não é sensível a preço, não é incentivo. Se ele não é sensível à emoção, ele não é um incentivo. Se ele não é sensível à ética, ele não é. Então, o desenho do incentivo faz parte da caixa de ferramenta de um bom raciocinador, de um bom estrategista. Por isso que é essa arte de raciocinar para frente, para trás, etc. Recentemente eu vi um meme na internet, não está diretamente relacionado com incentivo, mas me lembrou muito isso que você está falando, porque às vezes a gente pensa que uma coisa é o que está na superfície, né? É o valor de face, na verdade tem algo muito mais profundo por trás. Eu não sei se isso é baseado em realidade ou só uma história, né? É feito com AI, né, as imagens, mas basicamente a história chega um executivo lá e fala no banco, eu quero, sei lá, $5.000 de empréstimo. Eu falo, beleza, dou $5.000. Qual que é o colateral que você vai trazer? Não sei se você já conhece essa. O colateral desse empréstimo, $5.000. Eu vou deixar a minha Ferrari para você. Ferrari? Eu vou deixar a Ferrari, eu não tenho mais nada que eu possa te oferecer. Eu deixo a Ferrari para você. A Ferrari vale muito mais que $5.000. Tá bom, beleza, a gente traz aí, a gente vai deixar no cofre. E aí ele vai pagar, sei lá, quanto que é o juro nos Estados Unidos? 10% ao ano, negócio assim, é muito menos. Se já só para efeito de conta, né? Ia ter X dias, queria pagar o dinheiro, um mês depois, sei lá, ia pagar $500 de juros, que já é um negócio insano para um mês. O cara fez isso e voltou e falou assim, cara, mas deixa eu só entender, por que você é um cara que tem Ferrari, você precisa pegar $5.000 de empréstimo? Eu falei, cara, eu fui para a Europa durante um mês. Se eu deixar em casa, eu tinha o risco de alguém roubar. Se eu fosse levar para segurança, eu ia ter pago uma quantidade insana de dinheiro. Não tem nenhum lugar melhor do que um banco. Então, eu paguei $500 por uma garagem de uma Ferrari durante um mês. O estacionamento... Exato. E aí, eu lembrei disso que você falou, porque assim, o incentivo do cara não tinha nada a ver com o dinheiro que ele ia ter o empréstimo. O incentivo era outro, que estava assim,
sei lá, não sei nem como enquadrar isso, mas eu achei tão genial esse conceito. Na hora que você falou disso, eu falei assim, cara, me lembrou disso. Não, Completamente off-topic, mas eu achei genial. não faz sentido. É um raciocínio bastante da linha de economia. Tudo, todas as suas ações, você acaba colocando o custo de oportunidade, o custo da transação, o incentivo, a reação do outro e etc. Claro. E é uma forma de viver. E o ponto é, sendo que pessoas podem raciocinar assim, como você reagir. Por isso que tem todo um trabalho nas empresas de Big Data do consumidor, conhecimento de quem toma empréstimo, quem não toma. É para o quê? Minimizar os riscos através de alguns padrões de comportamento. Alguns loucos fazem um empréstimo para poder guardar uma Ferrari, mas é interessante. Achei muito interessante. Mas, cara, me fala essa história sobre John Nash. Eu olhei o livro lá e falei, cara, o cara conheceu John Nash mais de uma vez, tá falta com o cara. Eu lembro É, de ter assistido o filme, né? é. Com... Para quem tá assistindo, é o filme Uma Mente Brilhante, que ganhou o Isso. Oscar de 2001, 2002, com o Russell Crowe, interpretando o John Nash. Eu conheci o John Nash antes, só pelos livros, que eu já estudava isso antes. E aí apareceu no cinema. Falei, pá, nossa, que bacana, vamos retratá-lo. E, obviamente, retratou a esquizofrenia dele, etc. E, na época, a da Teus Jogos ficou muito puta com o livro, com o filme, porque o exemplo do bar onde ele raciocina, olha, eu vou falar com a loira Das e garotas. E ele fala, não, melhor ir nas morenas. E ele faz o raciocínio da teoria do jogo no sentido de se isto, se aquilo, etc. Só que, tecnicamente, tem algumas imperfeições, todo mundo reclamou na época, etc. E aí, mas fiquei mais curioso pela aquela personalidade. Quando eu entrei em alguns congressos e eu me associei a algumas newsletters, etc., e associações de teoria dos jogos, e eu recebi lá, olha, onde John Nash estará lá falando coisas. Ah, eu tirei férias, peguei o avião e fui para Chicago só para Legal. assisti-lo. E tinha junto outros Nobels, etc. E achei Incrível. incrível. O cara muito... era um senhorzinho já, né? Já até debilitado, acho que até pela questão da esquizofrenia, etc. Mas é lindo. Conversei, não é que eu conversei, né? Você troca umas palavras porque todo mundo fica atrás dele, etc. Ah, Tirei foto e assisti a palestra dele. Enquanto todo mundo estava dando palestra com o PowerPoint, óbvio, ele chegou com um retroprojetor e com aquelas lâminas assim, e que legal. rabiscado, assim. E eu falava, ele pode, né? Ele pode. Já tem 30 e poucos anos, ganhou o Nobel, teve esquizofrenia, virou cinema, e maravilhoso. 2 anos depois, eu recebo um comunicado que ele viria para o Brasil, num congresso na USP, para acadêmicos. E eu não sou, né? Sou executivo, etc. Mas eu consegui minha inscrição, eu fui lá assistir, tirei foto de novo. E lá perguntaram pro Nash, Nash, aquilo lá da cena do bar foi aonde você teve a inspiração? E ele falou, não, isso foi Hollywood mesmo, tá tudo certo, mas eu gostei, tá tudo pago, tá tudo em ordem. Foi um bom filme, tá tudo certo. Mas eu acho que foi me incentivou porque o lado mais humano ou mais cientista puro, não estrela, que ele traz. E é bom a gente ver cientistas que fazem pela paixão do saber. Cada vez mais a ciência fica um pouco mais complexa, cada um jogando os seus incentivos da academia, mas ele era aquele cara que fazia pelo prazer. E quando ele não sabia, ele falava, não sei. Que legal, né? Acho que ciência é feita por humildade, essencialmente, porque sempre pode ter uma teoria que vem depois, né? Popper já falava isso, né? Que a ciência é o estado da arte hoje, né? E pode mudar, né? Einstein mudou Newton e de repente alguém muda Einstein. Então, é o estado da arte. Então, todo cientista deveria ser humilde. Do tipo, até agora é assim. Pode não ser. Mas enquanto vamos fazer os nossos produtos e etc. Tal. Mas também não precisa ser aquela polarização, né? O que é ter certeza, né? Daí entra um pouco a filosofia, né? A certeza é o hoje, né? Não dá para generalizar pro resto da vida.
Que legal essa história, isso é bacana. Na hora que eu tava lendo o livro, eu falei, caraca, que joia, isso é sensacional. Daqui a tempo que voltar aqui para nossa pauta, né? Sim. Reasoning skills. Quando a gente pensa em tomada de decisão, como é que é o processo de raciocinar? Quer dizer, não é pensar, né? É raciocinar para você tomar decisões, né? O que é necessário para isso, né? E o que significa ter um bom raciocínio ou pensar direito, né? Não sei como verbalizar isso. Tá bom. Eu estou chamando de reasoning skills em inglês para contrapor dois outras skills que é muito popular: hard skill e soft skills. Hard skill é aquela que você aprendeu na faculdade: a engenharia, a contabilidade, marketing, tudo que você, o corpo de conhecimento que você trouxe. Tem ótimas pessoas que sabem aquilo. Soft skill é o queridinho do LinkedIn. Tipo, você não chega em lugar nenhum se não tiver liderança, gestão de conflito, motivação e etc. Perfeito. Mas só os dois são insuficientes. Porque se você for só um hard, você vai saber a parte técnica, mas não vai saber articular suas ideias, não vai saber correlacionar coisas, porque você só aprendeu um corpo de conhecimento. Se você só é um bom de soft skills, você vai ser um animador de plateia, porque você vai ser um bom comunicador. Tá tudo bem, você vai motivar pessoas. Quando tem um problema, você fala, gente, conto com você, hein? Mas também você não resolve, né? E aí, o que falta? Falta para o hard e para o soft? Reasoning. Reasoning, raciocínio. E eu também falo de um raciocínio, é um bom pensar, certo? Quando você pensa bem, o raciocínio e etc. Um bom pensar e ter boas reasoning skills tem 4 grandes utilidades. Em vez de falar o que é, vou dizer para que serve. Um bom raciocínio serve para tomar decisão. Um bom raciocínio serve para solucionar problemas. Um bom raciocínio serve para fazer bons argumentos. E um bom raciocínio serve para detectar falha de argumento dos outros. Não é pouca coisa. Não, É a nossa vida uma cotidiana. vida estudando isso aí. Por que eu falo 4 coisas? O ponto do raciocínio subjacente a isto é um pouco diferente. Tomar decisão é diferente de solucionar problema, que é diferente de argumentar. O que está por trás é diferente, tem pesquisadores diferentes, etc. Então, eu até posso explicar um por um para fazer uma imagem, né? O que é decidir? Eu volto à pergunta. Decidir é? Decidir, escolher. Escolher é selecionar. Selecionar o quê? Uma alternativa e não outra. Então, decidir é escolher ou selecionar qual alternativa que você vai optar em função de outras. A chave de um bom raciocínio decisório é o quê? Saber quais as opções que você tem e o que você quer maximizar ou minimizar com elas. Então, você quer comprar um carro, você tem que saber quais opções de carro você quer comprar. Daí você achou 4 carros. Mas aí entra um outro, coisa importante no processo decisório, são os atributos das opções. Quais as opções de um carro? Os atributos de um carro? Um monte, mas vamos falar 3. Cor, preço e conforto. Pode ser tamanho do bagageiro, certo? Um monte. E aí, é provável que você não vai achar o carro perfeito. O que você quer é muito caro, o que cabe no seu preço, a cor, sua esposa vai te matar. O que a cor bom e o preço está tudo certo, mas não tem um lugar lá do acessório ou do tamanho do porta-malas. E aqui que você faz? Você coloca pesos de importância do tipo, mas vida, o que você quer? Você quer mais para um, para o outro, para o outro. E aí você coloca de 1 a 5 e vale 30%. Os mais engenheirísticos fariam isso, mas na verdade todo mundo faz, só que muito intuitivamente. Então, e aí você não sabe nem explicar por que você comprou aquele carro. E aí você fala, foi o melhor custo-benefício. Isso é frase de enrolador, de pensador. Não é frase de raciocinador. Porque um raciocinador iria dizer, não em matemática, não precisa ser em Excel, mas iria dizer que ele ponderou as coisas e isso aqui tinha mais importância e ele achou que de 1 a 5, não, ou isso aqui maximizava, não, essa palavra é muito, não sei o que, tá. Então, você usa da sua linguagem para explicar por que você decidiu
uma opção em função das demais devido os atributos que tinham nota e peso de importância. Decidir é só isso. Para a decisão tipo 1, que é a decisão da certeza. Só depende de você. Porque quando tem a decisão da incerteza, que é mais corre o risco de quebrar. Probabilidade, né? Tem a probabilidade de ganhar na loteria, a probabilidade de chover, a probabilidade do ônibus passar no horário certo, então melhor eu me antecipar e pegar um ônibus antes, etc. Esse é quando você não tem tanta certeza e você joga probabilidades, mesmo que sejam intuitivas. E a terceira decisão é a da teoria dos jogos, onde o que você faz depende do outro, etc. Então, o primeiro atributo de uma boa decisão é saber qual das três para você usar o modelo certo. O modelo das preferências, o modelo das probabilidades, o modelo estratégico. No modelo certo, você vai, aqui não é uma aula hoje, etc., mas é o que eu vou colocar nos próximos livros, etc. Pô, como assim? Nos Já está próximos sendo livros uma eu aula, vou explicar a Barrichello. taxonomia e a anatomia das decisões. É um bom nome, né? Anatomia das decisões. Mas isso é só da decisão, porque o reasoning envolve solucionar problema e argumentar. E aí, solucionar um problema é outra coisa. E aí eu volto à pergunta, o que é um problema? Aí você trouxe o lado filosófico, né? Alguma coisa que incomoda, alguma isso coisa que te impede de você prosseguir na direção que você está indo, alguma coisa que te causa dor, né? O problema é a diferença onde você está, onde você quer chegar. Você vende 5 unidades de banana e quer vender 15 unidades de banana. Qual que é o seu problema? 10. 10 bananas que você não está conseguindo vender. O seu problema é, eu quero vender 10 a mais e não consigo. Então, para ter um problema, você tem que saber onde você está, onde você vai. A diferença dele é o problema. Só que depois, a seguinte pergunta é, mas por que você não vende 10 a mais? Opa, tem alguma causa que me impede. Ou seja, todo problema depois tem uma causa. O mundo é mais de uma causa, é tudo complexo, né? Mas esses exemplos... Variáveis. É invariável. Esses exemplos são bons para encapsular um conceito. E aí, a causa pode ter 3, e você vai pensar, eu não consigo atuar em 3 causas, para onde você vai? Na causa mais relevante. E aí você faz Pareto, lembra? 80-20, etc. Tem todo um corpo metodológico para você trabalhar problema, diferente do corpo metodológico de trabalhar decisões. Por isso que eles são distintos. E aí você vai perceber que você não vende porque o concorrente vende mais barato, ou porque a qualidade da sua banana é ruim, ou porque ninguém sabe que você vende banana, como é que você pode ter mais cliente? E aí entra o que a gente faz na vida de empresários e executivos, mas não com essa estrutura mental. E é o que eu estou dizendo, se todo mundo tiver, ele já ajuda um pouco a conversar. Então, depois entra o que? A decisão do plano de ação. Quando você vai ter um plano de ação? Tá bom, a causa é ninguém me conhece. Qual é a solução? Fazer uma campanha de marketing. E aí entra a decisão. Qual campanha de marketing, para onde, etc. Daí os corpos de conhecimento se confundem. Esse processo ele é treinável? É algo que você ensina na sua consultoria? Eu sei que você é consultor estratégico em tomada de decisões. Empresas, executivos tomarem melhores decisões. É isso. Eu imagino que isso é uma habilidade de desenvolvimento. É o bom pensar, poder estruturar, isso é algo que você consegue aprender. Ele é treinável quando a gente apresenta essas ferramentas. Talvez seja mais difícil treinar alguém que não tem uma capacidade analítica para fazer tomar decisões matemáticas e numéricas. Mas eu não cheguei nessa camada de habilidades muito cognitivas, mas na camada de estratégias de decisão e estratégias de um problema, é altamente treinável quando você coloca esse exemplo simples, onde que aprende a anatomia e os mecanismos, e depois você atua com os executivos em exercícios da indústria dele, etc. Porque para fixar o conhecimento, já está bem conhecido na ciência que só o abstrato pode ser insuficiente, porque você vai aprender a vender mais banana, mas você não consegue o chamado transferir conhecimento, transferir raciocínio. Mas numa empresa onde você busca exercícios no seu próprio dia a dia, faz uma tutoria com as pessoas, isso vai consolidando, a ponto de virar um processo depois
heurístico, onde você toma a decisão por simplicidade, porque você já entendeu o mecanismo. Então, você não precisa nem consultar grandes bases, porque você já aprendeu o todo. Então, ele é treinável, sim, quando você apresenta esses exemplos, essas analogias em grupo. Mas o que eu mais falo nas empresas é que não basta um saber, porque daí ele vai ser o chato, falando da banana e etc. Tem que disseminar o conhecimento. Para disseminar o conhecimento, tem que ser um conhecimento coletivo de como todo mundo poderia tomar decisões racionais e lógicas, que é o que eu trago, né, para as empresas, ensinar as empresas a raciocinarem melhor. Mas aí é importante que o chefe, o gerente, o diretor, COO, CIO, CFO, etc., partilhem de um vocabulário comum. Quando for falar de causa raiz, todo mundo sabe o que fala de causa raiz. Quando vai falar dos atributos, todo mundo sabe o que está falando. Definição de um problema. À medida que todo mundo sabe, as reuniões ficam mais produtivas. Aí, na parte da argumentação, você vai dizer, não, mas essa premissa não bate com a conclusão. Daí você vai saber o que ele quis dizer com premissa, conclusão. Raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, raciocínio abdutivo e raciocínio analógico, que não vai caber aqui, são coisas importantes para ser compartilhadas, porque organiza uma reunião. Porque o que a gente mais vê é reunião louca, né? Um fala, outro contesta e etc. e tal. E isso não é contra o chamado intuição, não é contra a emoção, não é contra o feeling, etc. A gente está trabalhando numa camada de expressão. A pessoa até pode dizer que tal experimentaram, eu não tenho certeza. O concorrente fez, mas será que funciona para a gente também? E entra então esse diálogo de planejamento por hipótese. Então, ele é treinável num primeiro momento com uma carga ferramental e depois se consolida com a prática, novo estilo de pensamento corporativo. É um pensamento mais deliberado, né? Eu adoro uma frase do Steven Pinker, que ele escreveu um livro sobre racionalidade. Porque muita gente é contra, não, porque o mundo é intuitivo. Então, ok, o mundo é emocional. Sim, o ser humano não é tão racional. Kahneman já fala isso. Mas o Pinker fala assim na introdução do livro dele: acho que a racionalidade deveria ser usada mais e move muita coisa. E aí ele depois diz: se você tem alguma observação, uma objeção, a sua objeção é racional contra a minha frase? Matou. Porque até para ser contra a racionalidade, você tem que dar bons argumentos. Ao dar bons argumentos, você vai estar sendo lógico e racional contra a razão. Por isso que a razão explica a irracionalidade. Mas a irracionalidade não se explica. Então, Carlos, tem 1 milhão de perguntas aqui. Antes do próximo batalhão de perguntas, e eu sei quem já viu, né, tem os links aqui, mas para quem está ouvindo, quem está correndo, malhando, assistindo no vídeo ou no áudio, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Como é que elas chegam no Barrichello? Tá bom. Bom, o jeito mais fácil de guardar é digitar www.obarrica.com e vai estar lá meu e-mail, os contatos, etc. Se vocês quiserem guardar o meu e-mail, que é fácil, é fernando@barrichello.com.br. Então é o jeito de entrar em contato. Eu tenho um Instagram também chamado Fernando Barrichello. Então eu coloquei tudo fácil de... Barrichello com 2 R's. Barrichello com 2 R's, CH e 1 L. E 1 L só. Tá. Mas, maravilha. Cara, eu sei que tem umas novidades vindo, a gente tem trocado nos bastidores, é sempre enriquecedor. Esse é uma daqueles dias que eu acho que eu não vou dormir depois desse bate-papo, porque tá abrindo tanta porta na minha cabeça. Cara, precisava ter umas 200 horas isso aqui, cara, não vai caber. Bom, mas enfim, vamos ver o que a gente consegue colocar aqui nessa horinha. Você tá produzindo um novo livro, já tá nos trâmites, você pode dar aquela sneak preview, né? O que vai ser... Está fechado com uma editora, a previsão é lançar em julho, então tem que correr, porque a produção... o meu primeiro livro era específico de teoria dos jogos, que é a decisão tipo 3, esse mesmo, tá? Recomendo. Eu super recomendo, muito legal. Um aprofundamento da só parte de decisão e da decisão tipo 3. Agora eu vou fazer um overview. Eu vou falar
de Reasoning Skills, Isso é legal, hein? que tem 3 componentes: Decision Making, Problem Solving e Critical Reasoning. Tomada de decisão, resolução de problema, pensamento crítico, embaixo de raciocínio. Então, ele vai ser um panorama de pouco de tudo que eu comentei, ferramental e modelos mentais para um melhor pensar de forma estruturada nesses 3 pilares. Provavelmente os outros livros, é igual eu fiz na teoria dos jogos, é pegar um dos pilares e um dos subpilares e aprofundar. Porque é assim que a gente vai fazendo, numa cascata. Então agora eu vou voltar para o guarda-chuva, porque eu percebi que pode ser um grande auxílio para gerentes, diretores, coordenadores, que querem trabalhar melhor as suas decisões no seu dia a dia, precisam de dicas mais fáceis para internalizar modelos mentais e heurísticas de forma comunicável com a sua equipe. Sensacional. Você está Porque aí- planejando um curso para isso também? Eu estou Um planejando, infoproduto? o que eu já estou oferecendo para as empresas é um treinamento in company, associado à consultoria. Por quê? Perfeito. Porque só o treinamento pode ser insuficiente, e aí você faz um treinamento e consultoria ao mesmo tempo. Por quê? Eu acredito nesse modelo. Treinamento, a pessoa vai esquecer. Consultoria vai Exato. embora e não sabe o que a empresa fez. Então, tem um problema real através do treinamento de reasoning, potencializa muito. Então, esse é um produto que eu vendo enquanto consultor. Eu preciso ter um tempo de maturação para ir depois para um B2C. E aí é fazer um infoproduto exatamente disso. Então, provavelmente vai ser pós-livro, né? Porque daí o livro vai ter elementos para virar... Vai meter um QR Code. Não, enfim, se você quiser a exaustão, é um treinamento de 1 ano conversando. Porque a Eu achei capacidade genial isso. de falar O pensamento que eu tenho, eu não me considero especialista em raciocínio, pensamento crítico, reasoning, nem nada. Mas eu me considero bastante acima da média, especialmente dentro da minha área de trabalho como coach, né, que tem mais o lance de soft skills, porque eu sou formado em engenharia. Em engenharia a gente aprende a definir um problema, desmembrar o problema, encontrar a causa raiz, consertar a causa e não só sintoma, causa e efeito. Bom, tem matemática. E uma das coisas de efeito colateral disso é que a gente aprende a pensar. E quando eu estou trabalhando com pessoas da área de medicina, biológicos, obviamente todo mundo tem seu nível de raciocínio, mas eu percebo que é muito diferente a cabeça de quem fez engenharia. Mas o que causa isso? Química, causa e efeito e tudo mais. Eu percebi que eu aprendi a pensar, mas eu nunca parei para pensar sobre esse meta-pensar, o meta-raciocinar. É isso. E à medida que eu ainda estava me preparando para a sua entrevista, você começou a falar, eu falei, é o lance de, né, competência inconsciente, não sei que eu sei. Competência consciente, incompetência consciente, eu sei que eu não sei. Aí você tem competência consciente, eu sei que sei, e competência inconsciente. Tem coisas que eu simplesmente vejo, eu raciocino, mas eu não sei como é que eu explico isso para outra pessoa. Eu não sei como é que eu cheguei nessa conclusão. Para eu parar e ir por trás, eu falei, cara, eu gostaria de saber como é que eu faço e gostaria de melhorar isso. Porque eu ajudo donos de empresa a tomarem decisões difíceis. É isso. Você falou bem, eu né? Eu quero isso. Eu vou ser seu primeiro aluno desse negócio. A metacognição é o pensar sobre o pensar. Então, todo mundo pensa, mas ninguém pensa sobre o seu próprio pensamento. Então, como você falou, é muito bem treinado, muito culto. E você provavelmente se surpreendeu com o livro, não com o conteúdo, as palavras e o jeito que a gente acabou contando. Certo? O que aconteceu é que eu sistematizei a sua intuição. Você já tinha. Eu fiz uma sistemática. E 2 coisas que eu ofereci foi dar nome, isso chama isto, e dar exemplos anedóticos. Ponto. Mas dar nome às coisas tira ambiguidade, é um conceito e fala, isso chama isto. Cadeira chama cadeira. Dilema dos prisioneiros chama isso, incentivo serve para modelar comportamento, decisão é diferente de solução, ponto. Anedota, é mais fácil de guardar. É o caso da creche de Israel, que quando aumentou o preço... Sensacional. Então, o que a gente está oferecendo é uma organização de raciocínio para as pessoas que nunca pararam para isto. Você estava só pensando corretamente, mas não estava pensando sobre o seu pensar, não estava raciocinando desse jeito, desse jeitinho que eu estou explicando. É isso. Sabe que isso me interessa muito?
Tem um lance que com certeza você estuda e domina isso, que a primeira vez que eu vi isso de forma estruturada, eu me surpreendi. Eu falei, cara, como é que chama? Tem alguns que a gente conhece, né? Por exemplo, fáscia do curso naufragado, tem um monte desses. Talvez você tenha um catálogo, que é um painel por 60, 70. Eu falei, meu Deus. Falácias e heurísticas e viés. Isso, A minha paixão. os vieses. Porque aí cada vez que eu entendo um pouquinho melhor, eu falei, meu Deus, cara, como que eu passei a minha vida acreditando nisso e agora eu sei que é bobagem, né? Por causa desse tipo de... É isso. E eu não sei, você vai explorar isso no seu livro? Porque eu tenho fascínio por isso. Só que eu nunca parei para estudar a fundo. Só que cada vez que eu falo, não, cara, isso tem um viés aqui. A hora que eu aprendo, eu falo, cara, esse erro eu não cometo mais. É isso. Sim, são 6 ou 7 capítulos. Um deles específico, e eu estou ainda falando o título com o editor desse capítulo, mas é algo como Antídotos dos Vieses dos Marqueteiros. Alguma coisa assim. Por quê? Legal, porque o marketing acha o viés a favor dele e usa, né? contra você. Então, é para comprar por impulso, etc. Quando você sabe... Neuromarketing, né? Neuromarketing. Quando você sabe o antídoto, você fica uma pessoa mais racional, etc. Nossa, agora a gente tem que guardar alguns temas para fora da live, né? Porque não vai... Quer fazer algo, faça, mas sabe o que está fazendo. Não entre no negócio. Consciência, né? Consciência. Então, tem um capítulo específico de todos os vieses e falácias, que são coisas distintas. Vieses tem mais a ver sobre cognição e alguns comportamentos do cérebro, etc. E falácia é mais na estrutura da argumentação, vai lá para a filosofia. Mas ambos servem como antídoto. Por exemplo, a falácia do custo afundado, que é o que você comentou, é aquele que, assim, você vai no cinema, tá ruim, você fala, não, paguei, vou ficar até o fim. Cara, você falou isso no seu exemplo. O dinheiro não volta. Mas o seu tempo você continua jogando fora. Então, esse é o viés do custo afundado. Então, tem vários vieses. O vendedor do carro vai fazer isso. Ele vai jogar num preço tal, você vai ficar feliz. Não é que ele deu desconto, você sabia e etc. Mas você sempre cai. A gente vive caindo em viés, mas é bom sempre ver a listinha. Vou colocar uns 10 a 20 vieses lá para mais... Sensacional. Bom, já está convidado aí para voltar quando for fazer o lançamento desse livro. Eu vou devorar com certeza. Minha cabeça está alucinando aqui, porque tem tanta coisa legal aqui que a gente poderia falar e... Infeliz, formato é meio limitado, né, de tempo. Eu já vi que já passou de 1 hora aqui de gravação. Cara, que loucura. Coisa simples. Como é que alguém que está nos ouvindo, assistindo aqui, desenvolver mais esse raciocínio crítico? Porque não é só uma questão de ler, né? Não é só uma questão de estudar. Porque, assim, você tem o lance do aprendizado. Passa um aprendizado que você não muda. Para melhorar como eu penso, para ter o bom pensar, né, como você falou, melhorar meus reasoning skills. Como é que faz isso? Qual que é o caminho das pedras? Vamos dividir em 2. Né? Continuar estudando sempre é importante, principalmente pessoas que argumentam bem. Compre livro que defenda alguma coisa e na hora de ler o livro, entenda, mas por que ele quis dizer isso? O que ele está... recomendação. Defendendo. Qual foi a linha de raciocínio? Ele está decidindo, está justificando, ele está uma solução, sabe? Se envolva com pessoas inteligentes. Sai do mecanismo do LinkedIn só para ver polêmica, etc. Comece a ler textos complexos, densos. Eu sei que é difícil e etc., mas não precisa ser filosofia, pode ser da sua área, marketing, mas tem fundamento, finanças, operação, rendimento, produto e etc. Ou seja, então, se desafie, eu acho que é a primeira coisa. Ou compre livros disto, né? Eu vou ser mais um caso, mas está cheio de livros disto. Eu acho que o que eu vou fazer é um recorte que talvez algumas outras pessoas não fizeram. Poxa, leia coisas em inglês, porque tem coisa que não chega no Brasil. É verdade. Faça newsletters de periódicos mainstream, está cheio de coisa importante. Então, eu acho que ter esse convívio com outros raciocinadores é a melhor forma. E toda vez parar para pensar o que o cara quis dizer, se fez sentido ou não. O segundo é a metacognição. Toda vez que você for fazer alguma coisa, pare e pense, né? Por que eu estou fazendo isso?
questione, veja prós e contras da sua própria decisão, tire o viés do autoconfiança e o viés da confirmação. Deus da confirmação, bruto. E, principalmente, que hoje todo mundo virou infoprodutor, porque todo mundo quer aparecer, coloca no LinkedIn, super recomendo, porque eu acho que você tem que se expor, etc. Mas na hora de publicar algo, faça algo mais consistente, se exercite. Se o propósito é se exercitar, utilize isso como exercício. Uma coisa que eu estou fazendo PT, eu jogo uma ideia e eu peço para ele, conteste. Ele vai dar umas 3, 4 coisas que você falou, não, bem pensado e etc. Tal. Você chegou a testar o 4.5 já? Não. Para mim ainda não veio o 4.5 ainda não. A tendência sempre é passar a mão na cabeça. Então, prompt, olha, critique, olha, ele vai achar. Então, eu acho que é só ter um pouco de vontade de aumentar o reasoning que tem forma. Porque é o que a gente fala. É o Clóvis de Barros Filho, naquele vídeo famoso dele lá, Da pamonha? do Kant, que ele fala que você tem que se esforçar, etc. E ele fala, poxa, você tomou leite ninho, você tomou etc. Você tem cabeça, você sei o quê. Não é justificativa, não. Eu acho que é muito mais para parar para pensar do que se desenvolver do zero. Pelo menos o público que a gente convive. Nós não estamos falando da pessoa que não fez sequer a primeira série. Nós estamos falando para esse público que está assistindo aqui. Todo mundo é inteligente, mas se quiser desenvolver, é parar para pensar. Porque a opção, não vou ensinar ninguém a tomar a decisão melhor, porque primeiro que a pessoa é do ramo, ela sabe, ela faz isso há 30 anos, etc. A oferta aqui é dar nomes, trazer um tipo de insight, estruturar melhor. Porque à medida que você estrutura melhor, você se comunica com a equipe melhor. Acho que é isso, porque daí as tomadas de decisões coletivas vão ser menos caóticas. Porque todo mundo sabe pensar, pelo menos aqui, quem está assistindo sabe. Fernando Barrichello Barrica. De onde que veio esse apelido Barrica? Barrica é um empreendedor desde a infância, quando eu tinha bem pequenininho. Pequenininho virou Barrica. E aí no colégio, daí eu sou de Piracicaba, né? Eu vim fazer poli com 18 anos. E é engraçado que aqui, na faculdade, começaram a chamar de Barrica sem ter nenhum elo com Piracicaba. Porque talvez Barrichello, Barrica, etc. Eu falei, nossa, interessante. E aí, quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu fiquei 20 anos no Itaú, né? Lá começaram a chamar de Barrica e não tinha ninguém da poli, ninguém de Piracicaba. E eu percebi, cara, coisa... é engraçado. Aí eu fui para outras empresas, quando eu fui para Cielo, falaram também. Eu fiz um MBA nos Estados Unidos, lá também começaram. Daí eu falei, vou usar, porque eu informalmente... Era o Barrica. Daí eu fiz o site O Barrica, porque ele é mais fácil de... por causa do L, sem L, né? Não, e é legal mesmo, porque você cria algo bem distintivo. E para você ainda que está ouvindo, assistindo e ainda não assina a newsletter do Barrica, cara, é sensacional. E, de novo, são textos mais densos, tem que pensar, buscar intenção e às vezes você pega uns ângulos, porque, cara, deixa eu parar aqui para entender o que quer dizer, porque não é um negócio fácil, não é uma leitura, aquela leitura de cafezinho, é uma leitura densa e é bacana, porque são ótimas provocações. Na verdade, essa é uma recomendação, se você quer aprender a pensar melhor, acompanha Fernando Barrichello nas redes aí, no LinkedIn, escreve muito legal, muito gostoso, são ótimas provocações. Meu caro, infelizmente estamos chegando ao fim, eu me despeço, super agradecendo a você, a audiência aqui, e eu gosto que as pessoas finalizem com a sua própria mensagem, né? Uma mensagem de inspiração, uma recomendação, uma frase que você goste, tem um negócio que uma vez me falaram, assim, né? Se tivesse um billboard, né? Outdoor, que você pudesse mandar essa mensagem para todo mundo ver simultaneamente 8 bilhões de pessoas. Não sei se necessariamente é uma coisa dessa, mas algo que conduz você, algo que te anima, algo que te mantém focado. Uma mensagem que você queira deixar para a nossa audiência. Eu gosto de falar uma frase que tem muita gente se atribuem a isso, eu não sei quem foi, que é a seguinte: se você acha que educação é cara, é ignorância. Essa é maravilhosa. Entendeu? Então, assim, isso é tudo. Educação é raciocinar. A ignorância não chega a lugar nenhum. Infelizmente, nesse mundo político, tem muitas pessoas que se aproveitam da ignorância. Não deveria ser.
né? Porque se a gente tivesse uma boa educação, a gente não estaria falando aqui de raciocinar como se fosse uma coisa de outro planeta. Infelizmente é por uma camada, mas eu acho que a educação é a base para o raciocínio. Valeu demais. Valeu, Barrichello. Ok? Obrigado a você, audiência. Claro, Até a muito próxima. prazer. Obrigado pelo convite. Até mais. Tchau.